Então, olá pessoal, todo mundo aí em casa, né, isolado no coronavírus, e então, por causa dessa situação aqui, a gente vai ter uma entrevista um pouco diferente, né, aqui para o nosso curso de Supply. Nessa entrevista a gente vai conversar com o Eric, né, o Eric Poleto, um cara que tem uma ampla experiência na parte de supply chain, né, ele é engenheiro de formação, acho que ele pode até falar um pouquinho da carreira dele antes da gente entrar nas perguntas. Ele é engenheiro de formação, mas ele trabalhou já em consultoria, né? Ele começou a carreira dele trabalhando em consultoria na parte de supply, foi gerente de grandes multinacionais e hoje ele é sócio de uma empresa que oferece serviços, né? Oferece software, chama Ops Factor. A gente vai inclusive deixar o LinkedIn dele aqui embaixo. Oferece ferramentas de planejamento, coisas que as empresas podem ir customizando e a gente vai conversar um pouquinho com ele, né? Sobre aí os temas maiores de supply chain, para dar a visão também de uma pessoa que tem bastante experiência na gestão de supply. Então, obrigado, Eric, por participar com a gente, né? Se Gente, quiser, obrigado a vocês. quiser comentar um pouquinho sobre Vamos você. lá. Então, gente, só comentando brevemente aí, eu sou engenheiro de computação, sou formado pela Poli, fiz meu mestrado na Itália também em computação, mas eu decidi seguir uma carreira mais orientada a negócios, né? Então, trabalhei muito tempo em consultoria, passei por uma série de empresas aqui no Brasil, no exterior, México, Estados Unidos. Ah, Empresas com perfis dos mais diversos, né? Então, desde Natura até Grupo 3G lá, que é a dona da Ambev, né? Vocês imaginam que são jeitos de gerir bem diferentes. Ah, Trabalhando a maior parte do tempo como consultor de supply chain, mais particularmente com o tema de planejamento, né? Que eu conheço bastante. Mas eu também tive a oportunidade de trabalhar com alguns assuntos diferentes ao longo do caminho, né? Então, né, nessa carreira de consultor aí, consegui trabalhar com o tema de gestão de equipe de campo, ah, e também passei pelo tema financeiro, com orçamento base zero, né? Então, vocês imaginam aí que pelo grupo 3G é um assunto bastante recorrente no Brasil e fora. Ah, Depois dessa experiência aí como consultor, trabalhei no Walmart.com. Eu tive uma experiência aí com varejo digital, na época que ele estava explodindo aqui no Brasil, né? Um mundo completamente diferente, assim, ampla disponibilidade de informação. Então, nosso desafio era tentar descobrir como fazer uso dessa montanha de dados que a gente tinha, né? Para tirar conclusões mais assertivas e tal. Nesse momento É, aí, hoje é um pode desafio, falar. né, Eric? Ainda Então, exato, é algo diferente, é um desafio de criação, né? Quer dizer, você não está num jogo onde você tem um bom livro que vai te orientar como se comportar, né? Quais são os indicadores, qual o modelo de pensar. É muito pelo contrário, você é forçado a criar caminhos novos, né? Então você passa por uma experiência de experimentar, ver o que deu certo, o que não deu certo, né? Não sei quem teve a oportunidade de ler, tem um livro que chama The Lean Startup. É Startup Enxuta em português. É um livro super legal aí que ele ensina como você opera no modelo desses, né? Que é de Aham. criação contínua, teste de novas ideias e descarte das ideias que não funcionam, né? Então aí a gente trabalhou com o tema de inteligência competitiva, marketing estratégico, né? Ah, e aí, dado tudo isso, né, como ele comentou, eu abri minha própria empresa, né? Sou sócio da Ops Factor e a gente trabalha aí com muitos desses conceitos aprendidos ao longo de todos esses anos, né? Então, conceitos de planejamento, de precificação dinâmica, como avaliar aí a venda em função de preço, de fatores competitivos, né? Como estimar tamanho de mercado em função da sua base instalada de clientes, do perfil de clientes, demografia, ações de competidores e por aí vai, tá? Então, é basicamente isso. Então, um prazer estar aqui. Então, legal. Para a gente começar, Eric, eu queria perguntar para você, né, que todo mundo gostaria de saber, em linhas gerais, o que que é uma boa gestão de supply chain, né? O que que as pessoas esperam do supply chain? O que que é esperado da área como um todo, né? Qual que é o propósito da área de supply? Então, vamos lá, gente. Eu acho que uma grande armadilha que muita gente acaba incorrendo é pensar no supply chain como uma coisa estanque que tem vida própria. Na verdade, não. O
supply chain, como todas as outras áreas, né, existem para atender as necessidades do negócio. As necessidades do negócio estão sempre muito vinculadas às necessidades do cliente, tá? Então, quando você fala um bom supply chain, o que que ele faz? Um bom supply chain não é você bater seu indicador de custo, um bom supply chain não é você eu trabalhei muito em planejamento, né? Não é entregar o produto certo no momento certo, na quantidade Aham. certa, no lugar certo, né? Não é só isso. Um bom supply chain é você conseguir o máximo possível atender a necessidade do cliente e do negócio ao mesmo tempo, tá? É, vou dar alguns exemplos concretos aqui, tá? De clientes aí pelos quais eu passei. Imaginem vocês um cliente que trabalha que desenvolve, né, produz equipamentos médicos que são vendidos em hospitais com altíssimo valor agregado, tá? Equipamentos aí que custam na faixa de 50 a 200 mil reais cada um. Equipamentos que são usados em cirurgias, né? Uhum. Primeira coisa, ninguém quer ter estoque disso aí, porque é um estoque caríssimo. Imagina o custo de capital associado a um estoque desse, né? E o hospital é um tipo de cliente que não tem a mínima intenção de separar espaço para montar um almoxarifado, né? Então, imagina que um hospital, o espaço para ele é muito valioso. Ele pode ter salas de cirurgia, ele pode ter leitos hospitalares, né? Coisas que geram receita. Ele não vai separar um espaço grande para guardar estoque, tá? Então, o que ele espera de você como fornecedor? Que ele emita um pedido de reposição, esse Aham. pedido seja automático, quer dizer, o médico foi lá, pegou o equipamento, consumiu, automaticamente já dispare uma solicitação de reposição, Sem muita né? burocracia, né? Sem Sem muita ter. burocracia e que a reposição chegue logo, porque na próxima cirurgia pode ser que o outro médico use o mesmo equipamento, né? Aham. Então a gente está falando de um SLA de assim poucas horas, né? Um SLA de poucas horas. Você, como fornecedor, primeiro, você tem que olhar duas coisas, né? Primeiro, o que o seu cliente quer, e segundo, a sua necessidade de negócio, né? Quer dizer, o valor do seu produto conta muito, né? Então, o fato de você ter um produto de alto valor agregado te Uhum. permite dar um serviço muito bom, né? Você não conseguiria fazer o mesmo com agulha e catéter, que tem um valor baixo, né? Aham. Então, o Tem que fato da fazer. margem ser alta e o cliente ter essa necessidade, o que que você pode pensar? Ah, eu quero ter um modelo de atendimento que tenha um posto avançado perto do hospital, eu faço uma entrega de motoboy, tá? Aham. Então, assim, se alguém te perguntar, não, a bala de prata para você ter um bom supply chain, né? É você ter uma entrega super rápida? Errado, depende do caso, né? Aham. Tem um outro cliente, mesmo setor, equipamentos hospitalares, que vende agulhas e catéteres, o modelo é completamente diferente, né? O modelo é canal de distribuição, você vai vender grandes quantidades, com custo Custo baixo, né? fixo, né? É muito em cima. Exato. E o seu cliente que é o distribuidor, o que ele quer? Ele não quer nível de serviço alto, ele aceita receber 2 vezes por mês, ele aceita guardar estoque, mas ele quer um modelo econômico, né? É, então, assim, resumindo bastante a pergunta, né? Um bom supply chain é aquele que adere, né, às suas diferentes estratégias aí de canal, né? Então, você tem um canal direto é uma coisa, canal indireto é outra, você tem um segmento de cliente que é diferente do outro, você tem um tipo Aham. de produto que não tem nada a ver com o outro, você não pode tratar da mesma forma, né? Então, o bom supply ele consegue atender esses diversos clientes internos e externos, tá? Uhum. Com diferentes modelos, isso é muito importante. Então tem que fazer muito sentido em cima do que seria a estratégia da empresa, né? Se a empresa vai ter uma estratégia de serviço ou uma estratégia de custo. Uma coisa que Exato. a gente vê é que nem sempre essa estratégia chega claro, né, para os profissionais de supply chain. Como é que você vê isso daí? Como é que uma pessoa pode ir desvendando qual é a estratégia da empresa? Se, pô, deve focar no custo, deve focar para... Talvez trabalhar com metas em cima do supply. Como é que você vê isso acontecendo dos lugares que você Então, vê isso acontecendo direito, tem o né? famoso balanced scorecard, né? Quer dizer, É. você sempre espera, como alguém que está trabalhando aí na gestão média, né? Que alguém lá em cima já tenha desdobrado toda a estratégia da empresa
e isso aí tenha se traduzido em bons indicadores de supply, né? E que se você atender o seu indicador, você está automaticamente trabalhando para o bem da empresa. Lê do engano, tá? Assim, a maior parte das vezes, esse desdobramento aí, ele não é feito pensado, né? Em cima da estratégia. Ele muitas vezes é construído em cima de um orçamento de supply versus o ano anterior, tá? Então, quer dizer, ano anterior eu gastei X, eu vou gastar X mais 5%, né? Aham. Então, isso liga muito com o tema do orçamento base zero, né? Que se pensa sempre empresas como a Ambev, a Heinz nos Estados Unidos, né? Empresas mais agressivas aí, em termos de custo. Eles te forçam a repensar o modelo todo ano e não simplesmente somar um X%, né? Em cima do custo. Então, eu acho que assim, minha recomendação para a turma que está trabalhando, né? Em empresas. Sempre questione o porquê dos números, tá? Por que que esse ano minha meta é simplesmente o ano passado mais alguma coisa? Não teve nenhuma mudança do jeito de pensar, mudança em modelo operacional, né? Dando exemplo aí de um caso, a gente conseguiu implantar um modelo operacional completamente diferente numa empresa que mudou bastante o jeito de medir os indicadores. A gente basicamente tirou da jogada o centro de distribuição para um dos canais. Então, a gente começou a operar aí com entrega direto da fábrica para o distribuidor. Então, não é que a meta mudou um pouco de um ano para o outro, a meta mudou radicalmente Uhum. é, em termos de custo, né? Só que o que esse custo diminuiu, ele teve que ser investido em planejamento, para você conseguir sincronizar sua produção com o que o seu distribuidor vai consumir nos próximos meses, né? Sim. Você teve que implementar um modelo aí de ler os dados de venda do distribuidor para poder prever os próximos pedidos dele. Porque como você está operando com estoque zero, só fábrica, você não pode errar, né? Então, minha dica aí para a turma é sempre estar com a área, tentar se envolver sempre com a área comercial. Vocês não podem operar como silo, vocês têm que trabalhar junto das outras áreas e sempre discutir o que que eles precisam. E vocês têm que ser as pessoas não que simplesmente vão bater os indicadores, mas que vão pensar em modelos novos, assim, é criatividade mesmo, de como Aham. atender essas áreas aí, e como atender os clientes deles, da melhor forma possível, né? Às vezes Aham. até rompendo um pouco de paradigmas internos, né? E isso é difícil, é demorado, tem muito trabalho de convencimento e por aí vai. Tá? É. Então, só resumindo um pouquinho, né, que o Eric comentou, a boa gestão de supply chain é aquela gestão de supply chain que está muito bem atrelada com a estratégia da empresa, então que ela amarra a estratégia da empresa. Se a empresa trabalha com um cliente que quer uma proposta de valor, de um nível de serviço alto, tem que entregar isso. Se quer um custo baixo, tem que entregar isso, né? E muitas vezes é uma dificuldade a gente descobrir qual é a estratégia em detalhes, mas trabalhando, né, uma gestão de supply chain que trabalha junto com as outras áreas, está integrada com as outras áreas, vai saber um pouquinho disso. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre essas medições, a gente vai conversar um pouquinho sobre indicadores, né? Já que as metas mudam bastante de estratégia para estratégia, mas alguns indicadores são clássicos, a gente vai falar um pouquinho nisso. Até a próxima.